Você sempre sonhou em escrever um livro, mas nunca soube bem o tipo de texto que iria escrever? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre textos narrativos e suas características. Eu sou o Gui Santos e você está na Casa do Roteirista. Olá pessoal, seja bem-vindo à Casa do Roteirista e nesse vídeo eu vou te explicar o que e quais são as características dos textos narrativos. Mas antes disso, se inscreva no canal e dá uma força aqui para casa, que o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento fazem o canal da casa crescer e assim me motiva ainda mais a fazer vídeos como este aqui para você. Então, para começar, o que seria um texto narrativo? Texto narrativo, pessoal, é um gênero textual que conta as ações de um ou vários personagens em um determinado espaço de tempo, tá? A grande maioria desses textos são em prosa, contando fatos e acontecimentos dos personagens por meio de um narrador. Tá, Gui, mas quais são as características do texto narrativo? O texto narrativo é um dos gêneros que mais conta com tipos de textos diferentes. Para começar, nós temos os contos. O conto é uma narrativa mais curta, sabe? Contendo poucos personagens, normalmente relata um evento ou situação que acontece com aquele personagem, mas que não está tão presente no cotidiano dos leitores. Pode conter traços do mundo real ou do imaginário. Temos os contos de fadas, como o Chapeuzinho Vermelho, Festa no Céu, contos de terror como o Conto do Lobisomem e contos fantásticos, que são histórias de absurdo como a Metamorfose de Franz Kafka. Outro exemplo de texto narrativo são as crônicas, que narram fatos do cotidiano e situações que vivenciamos ao longo da nossa vida. Tá? Podemos usar muito a ironia e o sarcasmo nesse tipo de texto durante a sua construção. E um exemplo de crônica são os textos de Luiz Fernando Veríssimo. Fábula é o nosso terceiro exemplo de texto narrativo. Elas têm o principal objetivo transmitir um ensinamento e sempre conta com uma moral no final. É comum trabalhar com personagens antropomórficos, que são aqueles personagens em forma de animais que possuem comportamentos humanos. Um exemplo disso é a fábula de A Lebre e a Tartaruga. E também nós temos as lendas, que é aquele tipo de texto narrativo que conta a história fictícia com personagens ou lugares reais. Um exemplo disso é a lenda de Tarzan. E como construir um texto narrativo, Gui? Para isso é preciso fazer uma boa apresentação, que é a introdução do texto apresentando os personagens, local, tempo em que a história acontece. Depois é focar no desenvolvimento, que nada mais é focar na ação dos personagens. No desenvolvimento você vai representar grande parte da sua história, contando as dificuldades dos personagens, tá? Desde o início até o final ao longo do percurso. Depois disso temos o clímax, que é o momento mais emocionante da história, que deve prender o leitor aos acontecimentos, beleza? E o desfecho, que é a conclusão da história, colocando assim um ponto final nas tramas e todos aqueles conflitos que resumiram durante toda a história dos personagens. Agora, se você quer dicas de bons textos narrativos, eu recomendo alguns livros que fizeram parte da minha vida pessoalmente. Eu tô falando da saga Harry Potter e a trilogia O Senhor dos Anéis. São dois livros narrativos que fizeram bastante sucesso com a sua narrativa literária e foram parar nas telas do cinema, nos palcos do teatro e na TV. Então foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, você se inscreva no canal, você dê o seu joinha e você compartilhe. Por quê? Porque assim você vai estar ajudando outras pessoas que, assim como você, também gostam de conteúdos a respeito de storytelling e roteiro. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!